Nessa edição do Trabalho Legal, você vai ver. O Ministério Público do Trabalho reúne autoridades para comemorar os 30 anos da Constituição Federal. No mês da criança, o programa vai discutir os mitos e as verdades sobre trabalho infantil no Brasil. A partir de que idade a pessoa pode começar a trabalhar no país? E a entrevista no estúdio do programa também é sobre a exploração de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. A partir de agora, no Trabalho Legal. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho reuniu autoridades e abriu as portas ao público para um seminário sobre os 30 anos da Constituição Federal. A conferência de abertura teve a presença ilustre do professor português José Joaquim Gomes Canotilho. Ao lado da procuradora do MPT, Ana Cláudia Gomes, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra falou sobre o constitucionalismo social nos 30 anos da Constituição brasileira. Fazendo uma retrospectiva da Constituição, acho que a Constituição cumpre os seus objetivos. Os seus objetivos relativamente às violências, a violência relacional, a violência rássica, a violência económica. Portanto, ela tentou apresentar esquemas procedimentais, organizatórios, para se obter ou se conseguir uma república que seja democrática e, ao mesmo tempo, que cumprisse as regras do Estado. No discurso de abertura, o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, falou sobre a importância de lembrar as conquistas sociais e democráticas nos 30 anos da Constituição. O momento é um momento muito importante, não só pela data ser uma data fechada, 30 anos da nossa Constituição, mas principalmente por vivermos um momento tão delicado, até sob o ponto de vista constitucional. Marcos dessa Constituição, como o princípio do Estado Democrático de Direito, como a centralidade da pessoa humana, que está muito clara na Constituição, tudo isso está posto em xeque. Entre as autoridades presentes no seminário, participaram o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Bessa, a representante da Organização Internacional do Trabalho, Thaís Faria, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. A subprocuradora-geral do Trabalho, Sandra Lia Simon, também foi uma das convidadas a falar sobre a atuação do MPT nos 30 anos da Constituição Federal. Isso é muito importante, que é um momento extremamente de reflexão e de autocrítica. É o que eu reputo mais importante nas celebrações destas datas tão significativas como foi a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. O Constituinte deu essa conformação ao Ministério Público Brasileiro, e em especial ao Ministério Público do Trabalho, e o que o Ministério Público do Trabalho desempenhou nestes 30 anos. Então, esse é o objetivo da minha fala, e vamos fazer uma breve análise histórica, começar com uma breve análise histórica, para depois partirmos efetivamente para a atuação do Ministério Público Brasileiro e do MPT dentro do MP brasileiro. Além do seminário, o MPT também lançou um livro com artigos de procuradores do trabalho e novas edições das revistas Labor e do MPT em quadrinhos, dedicados aos 30 anos da Constituição. Procuradores gravaram depoimentos com informações sobre os grandes projetos e atuações do MPT nessas 3 décadas. Esses depoimentos, além de expressarem as atividades das coordenadorias, mas também como uma prestação de contas dessas coordenadorias enquanto componentes de um órgão, que é o Ministério Público do Trabalho, que tem uma ação transformadora. Por exemplo, combate ao trabalho escravo. Durante o evento, também foi apresentada ao público a versão atualizada do site PCD Legal, que é uma biblioteca virtual com publicações acessíveis a pessoas com deficiência. O Sistema E-Social ganhou novas funções que vão facilitar o acesso a informações sobre saúde e segurança do trabalho. As novas funcionalidades do E-Social vão permitir a inclusão de dados sobre o meio ambiente do trabalho, como acidentes.
As informações vão facilitar o acompanhamento dos órgãos de controle e atuação do MPT. O E-Social, ele é uma nova forma de registrar eventos, de registrar situações que acontecem na vida do trabalhador. E ele conta toda a história do trabalhador durante o seu vínculo com a empresa ou até do servidor público durante o seu vínculo com o órgão público. Várias informações vão ser registradas, como pagamentos de salários, afastamentos temporários, e uma parte muito específica, que é o que vai ser tratado aqui hoje, trata das questões de segurança e saúde no trabalho, ou seja, do cumprimento da legislação de segurança e saúde. A partir de janeiro, as empresas ficaram obrigadas a inserirem no E-Social documentos relacionados à prevenção e saúde dos trabalhadores, documentos como PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, os exames admissionais, demissionais, periódicos, deverão ser obrigatoriamente incluídos pela empresa no E-Social, facilitando bastante a fiscalização tanto do Ministério Público do Trabalho quanto do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a questões relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores. As novas funções foram apresentadas durante uma videoconferência na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília. O E-Social é uma excelente ferramenta de centralização de informações, tanto de cunho previdenciário, trabalhista, fiscal, e vai facilitar muito para que as empresas possam cumprir as suas obrigações de prestar essas informações e também para o próprio governo, para a própria Secretaria de Previdência, ter acesso a essas informações. No que diz respeito à saúde e segurança, vai facilitar muito para os demais órgãos que também se preocupam com a prevenção, com a fiscalização da regularidade das condições de saúde, saber exatamente qual é o patamar de cumprimento da legislação trabalhista que as empresas estão cumprindo. Então vai facilitar tanto para a empresa, desburocratizando a prestação dessas informações, quanto para o governo ter informações estratégicas e saber os segmentos econômicos que estão gerando mais acidentes e doenças. Além disso, o E-Social vai trazer monitoramento da saúde do trabalhador, comunicação de acidentes de trabalho, condições ambientais, tabela de ambientes de trabalho e treinamentos e capacitações feitos pelos funcionários. O prazo previsto é janeiro deste ano, já é um prazo que já foi concedido há algum tempo. Nós temos escutado, ainda não existe nada oficial, de que pode ocorrer uma dilação desse prazo. O Ministério Público do Trabalho espera que não, já foi dado um prazo suficiente, e é importante, o quanto antes, que a plataforma do E-Social receba esses documentos que deverão obrigatoriamente ser inseridos pelas empresas e que vai possibilitar, inclusive, a gente verificar quem possui esses documentos e quem não possui, quem faz gestão de segurança e saúde do trabalhador e quem não faz, quem realmente se preocupa com a prevenção dos acidentes de trabalho e quem não se preocupa, facilitando, como eu falei antes, bastante a fiscalização e a atuação do Ministério Público do Trabalho. No próximo bloco, você vai ver uma entrevista sobre a atuação do MPT no combate à exploração do trabalho infantil. Voltamos em 1 minuto. Você sabe identificar quando uma criança é explorada no trabalho e quais os riscos que ela pode correr? O Trabalho Legal foi ouvir especialistas para responder essas e outras perguntas e vai exibir as respostas a partir de hoje, ao longo dos nossos programas. A partir de que idade a pessoa pode começar a trabalhar no país? A partir dos 18 anos. A partir dos 18, com a carteira assinada mesmo, que ela vai começar a trabalhar. Entre 14 a 16 anos, como jovem aprendiz, e também pode ser estagiário. Dos 14 aos 16, tem um jovem aprendiz, estagiários, e aos 18, indo bem no estágio, pode ser contratado. De acordo com a Constituição Federal, é permitido trabalhar no país a partir dos 16 anos de idade. A única exceção é no contrato de aprendizagem, que pode ser firmado a partir dos 14 anos de idade. Então esse é o modelo que nós temos no nosso país. O trabalho infantil é o tema de um documentário produzido pela TV Futura, em parceria com o MPT. E quem fala dos riscos e das consequências dessa exploração precoce são as próprias vítimas. Davi, Júlia, Caetano, Marcel. Jogar futebol, jogar vôlei, jogar raquete. Eu amo. Na temporada vem bastante gente, turista, né? Eu gosto de trabalhar, porque daí eu posso comprar minhas coisas, né? Minhas roupas.
Eu compro roupa, compro tudo. Compro jogos. Começa agora mesmo, tipo, 12:30. Daí eu fico até às 4. Tenho 3 irmãos. Eles trabalhavam na roça com meu pai. Nós acordamos umas 5:30, 6 horas, todos os dias, para trabalhar. Carregamos o cavalo, tomamos um café e vamos. Eu tinha 14 anos, foi em 2015. Eu trabalhava numa casa de salgados. Eu ia lavar uma louça, empanar uns salgados, esse tipo de coisa. Aí, num dia, a dona do estabelecimento me botou numa máquina, que foi onde eu sofri meu acidente. E o socador não era daquela máquina, era de uma outra e não era o suficiente para desentupir. Aí eu fui desentupir e botei a mão. Só que como ela é elétrica, eu não consegui desligar. Aí puxou a minha mão direto, em questão assim de segundos, muito rápido. Aí eu fiquei presa por 40 minutos, porque eu não conseguia tirar meu braço. E demorou um pouco para os bombeiros e a ambulância vir. Que não tem o que fazer, mãe. Ela moeu toda a mãozinha. Não tem mais o que se fazer. A única coisa que a gente pode fazer é amputar. Foi isso. Que eu já vi que eu podia ajudar os pais, eu comecei com 15. Bem mesmo com 15. A única coisa que eu não tinha bem como conseguir era ajudar a cortar lenha, que é o mais difícil para mim. O resto eu já consegui. Mais certo é na lavoura, porque da roça aqui, pouca oportunidade. A gente não tem muita oportunidade. Nós temos, ao longo do tempo, sempre pensado em estratégias que nos permitam uma proximidade maior com a sociedade para refletir sobre o trabalho infantil. Porque a gente ainda percebe uma tolerância muito grande das pessoas com essa prática, que é muito perigosa, que traz muitos riscos e causa o adoecimento e muitas vezes até mesmo a morte de muitas crianças e adolescentes no Brasil. Então a gente pensou que o documentário poderia ser um bom instrumento para mostrar às pessoas a realidade de quem trabalha e o que pode resultar para as crianças e adolescentes que trabalham precocemente. Então a ideia foi essa, a ideia foi gerar mais um instrumento de sensibilização social para esse problema. Sim, todo mundo tem carroça, que tem bastante. Se vocês passarem para lá ou para qualquer lado que vocês vão ver sempre toda hora carroça. Vem pra cá, Maria. Pra lá, ó. Peraí. Desde o princípio da fundação da Organização Internacional do Trabalho, sempre houve essa preocupação muito grande com o trabalho infantil. Sempre foi um tema presente na OIT. Mas em 1992, ela lança, dentro da OIT, o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, que é conhecido como IPEC. E o Brasil, por ser um país onde o tema era, sim, um problema, foi um dos primeiros países a receber esse programa internacional. Mas acho que o grande desafio é ter certeza de que todas essas políticas cheguem a todos os municípios brasileiros. Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Depois do acidente. Eu achei que tinha tudo a ver comigo essa frase.
Nós continuamos falando sobre esse assunto lá no estúdio do Trabalho Legal. Olá, na entrevista do estúdio, a subprocuradora-geral do MPT, Eliane Araque dos Santos, fala a respeito da atuação dessa instituição no combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Subprocuradora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Eliane, o Brasil descumpriu uma das metas firmadas no acordo com as Nações Unidas, que era de eliminar formas de trabalho infantil no país. O que faltou para que esse objetivo fosse atingido? Essa meta era para ser cumprida em 2016. Era uma meta firmada pela OIT, que é um organismo vinculado à ONU e que trata da questão do trabalho. E, efetivamente, ela não foi cumprida, porque ela se dirigia à eliminação das piores formas de trabalho infantil. Porque, como o trabalho infantil é algo indesejável pelos prejuízos, né, que trazem à criança e aos adolescentes, procurou-se, né, o órgão internacional procurou pelo menos fazer com que os países, em especial os que tinham ratificado a Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho, que esse trabalho nas piores formas fosse erradicado, e isso não aconteceu. E essa meta está novamente fixada pelas ODS, né, fixadas pela Assembleia da ONU de 2000, que é as metas para o milênio, os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, que seria um compromisso das nações de cumprir esses objetivos até 2030. E dentre esses objetivos, nós temos o objetivo 8, que se refere ao desenvolvimento sustentável e o trabalho decente. E dentro desse objetivo tem metas fixadas e a meta 8.7, que é, por exemplo, entre outros, de erradicação total do trabalho infantil. Então, nós não estaríamos nem falando em piores formas. Seria a erradicação total do trabalho infantil até 2025. Ainda sobre ações, o que o MPT tem feito para ampliar a proteção à infância? Tem procurado atuar em parceria e articulação com os demais entidades e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, tem feito audiências públicas para tratar da questão, principalmente conscientizar a sociedade dos malefícios do trabalho infantil, né? Nós agora temos um projeto estratégico que foi criado pela Cor de Infância, que é a nossa Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, e que ele se fixa em 3 eixos, justamente a escola, políticas públicas e aprendizagem. E a repercussão desse projeto, como que a sociedade tem recebido? Há dificuldades, né? Por exemplo, a vertente escola, nós temos tido muito avanço, porque nós estamos trabalhando as escolas de ensino fundamental e já temos, né, toda uma disseminação pelo país do projeto, envolvendo hoje praticamente 500 mil crianças e cerca de 24 mil professores capacitados. O que envolve esse projeto? É de levar para a sala de aula a discussão dessa questão, a conscientização de que o trabalho infantil traz prejuízo à sua formação. Doutora Eliane, além dessas ações do MPT na escola e do resgate à infância, quais outros projetos o MPT tem desempenhado? Essa pergunta eu vou pedir para a senhora responder depois do intervalo. Nós voltamos em instantes. Se uma criança trabalha, você sabe o que pode acontecer com ela? Sim, pode ser prejudicada nos estudos e perder oportunidades que deveriam ser obrigatórias para ela. Muitos, desde risco
ao futuro dela, que ela não está estudando, não está desenvolvendo algumas capacidades, até o risco físico dela também. Porque uma pessoa que coloca uma criança para trabalhar, ela certamente não vai dar segurança para ela. Todo ambiente de trabalho existem alguns riscos, né? Esses riscos são dimensionados e é por isso que há a separação do trabalho infantil e do trabalho de adultos, né? Por exemplo, ambientes com insalubridade, periculosidade, penosidade, não são permitidos para criança e adolescente. E hoje nós temos um histórico no Brasil de um número muito relevante de acidentes fatais, mutilações, adoecimentos de criança e adolescente. Então, o ambiente em que é inserido um adolescente, ele deve ser um ambiente protegido, um ambiente que seja estudado, um ambiente que seja assim, que tenha a sua garantia da violação, de não acontecer nenhuma violação à sua saúde física e mental. Estamos de volta com a subprocuradora-geral do MPT, Eliane Araque dos Santos, aqui ao meu lado, falando hoje sobre os desafios enfrentados na luta pela erradicação do trabalho infantil no Brasil. Doutora Eliane, ficamos devendo uma resposta antes do intervalo sobre outras ações do MPT, né, no combate ao trabalho infantil no país. Mas há grandes desafios também para a implementação, né, o desenvolvimento dessas ações. Sim, sempre é um grande desafio, porque a gente tem que chegar nos locais onde efetivamente está ocorrendo, né, o trabalho infantil. E aí fazer as articulações necessárias para que as ações se façam presentes. Um projeto nosso muito importante, que tem dado resultados assim, excelentes, é o nosso curso de capacitação à distância para os conselheiros tutelares. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão muito importante para as ações de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive, nós temos uma campanha, não ao trabalho, diga não ao trabalho infantil, ou chega de trabalho infantil, que a gente está procurando levar em todos os eventos, como maratonas, corridas de rua, né? E inclusive vai estar presente na corrida de São Silvestre. Então, assim, como há um grande afluxo de pessoas, a gente entende que esses movimentos, esses eventos, eles são meios, né, de divulgar que essa cultura precisa mudar. O trabalho do MPT tem sido reconhecido internacionalmente. Nós temos sido referência, né, mundial nas ações e no modo com que lidamos com a questão. Então, assim, embora não tenhamos cumprido a meta em 2016 de erradicação das piores formas de trabalho infantil, o Brasil continua a ser uma referência nessa questão, né? E aí nós precisamos realmente de fazer as ações, de buscarmos o empenho de todos, entes públicos, parceiros, né, para que a gente chegue a cumprir a meta de erradicação do trabalho infantil em 2025, conforme proposto pela ONU. Quem pensa que o trabalho infantil tira a criança do tráfico de drogas, da criminalidade, da exploração sexual, que mensagem a senhora deixa? Olha, infelizmente não tira, ao contrário, envolve. Nós temos um número grande de adolescentes, principalmente, envolvidos com tráfico de drogas. Nós temos um número, infelizmente, grande também de crianças e adolescentes que estão envolvidos na exploração sexual comercial, o que realmente traz um dano, não diria irreversível, mas sensível à sua formação. Então, os direitos que estão elencados no artigo 227 da Constituição, é de proteção a essas crianças, são direitos fundamentais, direitos humanos. Ali não está inscrito o direito ao trabalho, ao contrário, está inscrito, deflui dali a ideia de que o direito é ao não trabalho. Doutora Eliane, muito obrigado pela entrevista. Nada, obrigada. E agora você fica com a nossa dica de leitura.
Esse é um tema crucial, né? Nós estamos num momento em que a Constituição completa 30 anos e ela nunca esteve sob tantos ataques. Um dos mais fortes, um dos mais destrutivos é esse conjunto de medidas que quer modificar normas do mundo do trabalho. Então, mais do que nunca, é importante agora defender esse conjunto de normas e princípios que façam o direito do trabalho. Artigo em que nós discutimos, eu e o Dr. Ronaldo, discutimos qual é o estatuto dos direitos sociais no mundo brasileiro contemporâneo. Nós estamos passando por um momento de flexibilização, de ataque ao direito do trabalho, com a aprovação em 2017 da Lei 13.467, e o que nós quisemos ressaltar no texto é a necessidade de defender a Constituição contra esses ataques. A Constituição ela tem mecanismos de autodefesa que precisam ser ativados nessas situações, digamos, de fragilidade da arquitetura constitucional. E nosso texto procura marcar, ressaltar a centralidade dos direitos sociais na Constituição de 88. A nossa preocupação é mostrar como muitas passagens da Lei 13.467, elas são inconstitucionais, na medida em que elas desarmam, elas desarticulam um sistema de proteção social que está estabelecido na Constituição de 88. Especialmente para profissionais do direito que estão lidando com o direito do trabalho na vida concreta, advogados, procuradores, defensores, magistrados. Chegamos ao final de mais um programa e antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Para ficar por dentro das ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!